Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça e misericórdia de Deus, estamos nos encontrando mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor tem concedido, para que nós possamos nos estendermos nesse trabalho que o Senhor tem nos responsabilizado. Obrigado a você que tem nos ajudado. Sei que devemos fazer mais. Me ajude aí nos seus grupos, famílias, igrejas. Compartilhe as nossas mensagens para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido nesse mundo tão violento, tão tenebroso e que está enganando tanta gente, principalmente as pessoas de idade mais baixa. Temos a responsabilidade de resgatar essas pessoas para o reino do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 9, versículos 6 a 11. Livro do patriarca Jó, capítulo 9, versículos 6 a 11. Diz assim: o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e cela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e o setestrelo e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Meus amados, nós trataremos da história do nosso irmão Jó, um homem muito conhecido e muito admirado na Bíblia. E muitas vezes até pessoas querem segui-lo. E já vi muitas pessoas orando, pedindo a Deus a paciência de Jó. Talvez as pessoas que oram assim não avaliem a condição na qual Jó tornou-se um homem paciente. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, diz que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, se é a tribulação que gera a paciência, foi debaixo de muita tribulação que Jó ficou um homem paciente, exemplo de paciência na Bíblia e entre os viventes. Portanto, quem quer ser paciente, prepare-se para ser atribulado. Quem quer ser paciente, prepare-se para ser atribulado. Glória a Deus. E o nosso irmão Jó, patriarca Jó, o homem de quem próprio Deus deu testemunho, um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal, tornou-se um homem adverso, vivendo numa adversidade que, para ele, lendo o livro dele, parece que ele estava em um planeta extraterra. Parece que ele estava fora da terra. Tamanha era a sua tribulação, o seu sofrimento, as suas adversidades. Glória a Deus. E na sua adversidade, meus amados irmãos, ele deseja apresentar-se diante de Deus. Parece que ele, no pensamento dele, e nós vamos ler alguns versículos aqui, Deus estava se escondendo dele. Jó não tinha conhecimento, ele estava inocente acerca da conversa de Deus com Satanás, nos capítulos 1 e 2, quando Deus liberou
para que Satanás investisse contra a família, contra o patrimônio e até contra a saúde de Jó. Jó não sabia nada disso. Jó não sabia que estava sendo provado por Deus. Aleluia. E Deus estava fazendo aquilo para deixar-nos o exemplo hoje de que Jó não era apenas alguém que dizia ser, mas era alguém que era verdadeiramente homem de Deus, temente a Deus e que por todos os meios se desviava do mal. No capítulo do seu livro, capítulo 23, versículos 3 a 6, ele procura, ele deseja se apresentar a Deus. Ele tem uma confusão na cabeça de que Deus estava escondido dele. Ele estava vivendo o Deus que tanto esteve com ele, agora se afastava dele. E quero dizer, meus amados irmãos, que as perdas materiais de Jó foram grandes, foram muito grandes. O patrimônio de Jó era invejável. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, muita gente ao seu serviço, 500 jumentas e 7 filhos e 3 filhas. Tudo isso ele perdeu. Em questão de dias, ele perdeu tudo isso. Mas as lamentações de Jó, as maiores perdas de Jó, a tragédia de Jó, não foram essas perdas nem dos filhos. O que Jó mais reclamava, aquilo que ele julgava mais constrangedor, mais entristecedor, não eram essas perdas dos filhos e do seu patrimônio. Era essa impressão de que Deus estava escondido dele. Glória a Deus. No capítulo 23 do seu livro, versículos 3 a 6, nós vamos ler aqui o que é que ele diz. 3 a 6. Ah, se eu soubesse que eu o poderia achar. Veja que no coração dele, Deus estava escondido. Deus estava em um planeta e ele estava em outro. E ele tem dúvidas de que pudesse achar o Deus que tinha tanta intimidade antes, mas que agora estava afastado dele. Então me chegaria ao seu tribunal. Na sua isenção, na sua fé, na sua certeza de que estava livre de pecado e que estava na presença de Deus, ele disse, se eu encontrasse Deus, eu enfrentaria o seu tribunal. Ele tinha uma vida limpa. Glória a Deus. Com boa ordem, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Aí no versículo 6 ele diz, porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Portanto, a gente não vê no livro de Jó ele reclamando dos camelos, das ovelhas, das juntas de boi, das jumentas, que eram muitas, nem tão pouco dos seus 7 filhos e suas 3 filhas. A gente não vê. Quando ele soube que os filhos tinham morrido, a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Antes de reclamar, ele adorou a Deus. Em vez de murmurar, ele adorou a Deus. E disse, nu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ele apresentou uma resignação com a perda, com as perdas que agora se coroavam
com a morte das suas 3 filhas e dos seus 7 filhos. Mas ele continua reclamando, ele continua postulando a presença de Deus. Meus amados irmãos, a gente pode ficar com qualquer coisa, mas não podemos estar sem a presença de Deus. Veja que não estou aqui querendo dizer que alguém tenha que perder filhos, tenha que perder família. Não, mas se isso vai acontecer, sabemos que nós não estamos aqui para ficar para sempre. Nós aqui somos peregrinos, somos passageiros. Então tudo aqui vai passar. Passarão as riquezas, passará a idade, passarão os bons dias que aqui temos. Mas o que não deve passar é a certeza de que Deus está conosco e que nós estamos com Ele. Glória a Deus. Jó não tinha nenhuma lamentação a respeito das suas perdas anteriores, mas ele queria encontrar-se com Deus. Aleluia. Ele diz, então, se eu soubesse que eu o poderia achar. Será que Deus estava escondido de Jó? Será que Deus pode se esconder de alguém? Evidentemente que ele diz que Deus passava, lá no capítulo 29, 2 a 5. Jó 29, 2 a 5. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Repara que ele reclama a todo tempo a presença de Deus, não as perdas, mas a presença de Deus. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua cadeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Ele aqui faz uma lembrança dos seus filhos. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Ele se lembra, ele reclama, ele quer voltar a ter comunhão com Deus. Meus amados irmãos, estar com Deus é algo, nada se compara, é incomparável estar na presença de Deus. O que a gente não consegue entender é como alguém que viveu com Deus, alguém que deu testemunhos, que foi curado, alguém que amealhou bens, alguém que enriqueceu pelas bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece. Ele enriqueceu através das bênçãos de Deus. Alguém que era o ensinador da palavra, alguém que era pregador, alguém que estava sempre na igreja, de repente ele desaparece. Continua dizendo que é crente, mas desaparece dos trabalhos, da igreja. Os testemunhos já não são os mesmos. Diferente de Jó. Diferente de Jó. Jó queria a todo custo se encontrar com Deus. A única coisa que fazia falta realmente na vida de Jó era a presença de Deus. Glória a Jesus. Jó dizia que quando Deus estava com ele, ele era a última palavra entre os demais homens. Ele era a última palavra. Glória a Deus. Jó era a última palavra. Ele disse que quando ele terminava de falar, ninguém o replicava. Imagine quem era Jó e quem é Jó agora. Então não eram os bens que iam fazer com que ele ficasse assim se lamentando. Não eram as jumentas, não eram os camelos, não eram os bois, nada disso. Mas Deus é que faz falta na nossa vida. No capítulo 9, que foi lido, versículo 6,
Veja o que ele diz. Eis que passa por diante de mim e não o vejo. E torna a passar perante mim e não o sinto. Ele se refere aqui a Deus. Deus está... a impressão dele, do esconderijo de Deus, é de que Deus passa para lá e para cá e ele não vê. Tamanha era a sua necessidade de se encontrar com Deus. Meus amados irmãos, tudo vai passar aqui. A Bíblia diz que tudo vai passar. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Falte tudo na sua vida, mas não falte a presença de Deus. Falte tudo na sua vida, mas não falte a coragem de pregar esse evangelho, de testemunhar da fé que você um dia recebeu de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para testemunhar sobre a tantos quantos nos perguntem sobre a esperança que há em nós. Qual é a esperança que você tem? É esperança em bens materiais? O que é que alegra a sua vida? É ter bens materiais? É ter riqueza? E faltar Deus? Ou até que não tenha as riquezas, mas que Deus esteja na sua vida. Sejamos como Jó. Falte tudo. Lá já para o final, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que tudo aquilo culminaria em bênção. Tudo aquilo terminaria em bênção, porque ele conhecia o Deus a quem servia. E dizia que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Tudo vai passar. E passando nos fará falta. Se alguém perder o emprego, vai sentir falta dele. Se alguém perder o carro, vai sentir falta dele. Se alguém perder a casa, vai sentir falta dela. Se alguém perder a saúde, vai sentir falta dela. Mas a falta mesmo, que não pode haver na nossa vida, é a de Deus. Deus nos completa. Todo o vazio do homem será completo quando ele deixar Deus entrar na sua vida. E foi isso que Jó fez. Apesar de tantas acusações, ele continuou firme, ele continuou inabalável. E lá no capítulo 42, Deus dá testemunho e retorna em dobro tudo que ele perdeu. Se ele tinha 7.000 ovelhas, ele recebeu 14.000 ovelhas. 6.000 camelos em vez de 3. 1.000 juntas de boi em vez de 500. 1.000 jumentas em vez de 500. Deus só não multiplicou a família. As filhas foram as 3 e os filhos também. Mas, pastor, por que não multiplicou? Não me pergunte, isso é coisa de Deus. Mas tudo Deus trouxe em dobro para a vida de Jó. Sejamos como Jó e guardemos piedosamente a presença de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.